Bom, a gente vai conversar então com o senador Eduardo Girão. Muito boa noite, senador. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Oeste Sem Filtro. O senhor está me ouvindo bem? Muitíssimo boa noite, Paula. Estou lhe ouvindo bem, sim. Um abraço grande aí na Ana Paula, no Augusto Nunes, no Gerson e no Silvio. Estamos às ordens aqui para dialogarmos nesse momento importante do Brasil. Sem dúvida. Senador, ontem, aqui no Oeste Sem Filtro, nós entrevistamos seu colega, o senador Esperidião Amin. E ele disse durante a entrevista que, em caso de ausência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a sessão poderia ser conduzida pelo vice-presidente da Câmara. Minha pergunta é nesse sentido, se essa possibilidade está sendo aí discutida no Congresso, caso se confirme a ausência de Rodrigo Pacheco aí pelas próximas 2 semanas. Como nós comentamos, ele tem, parece, 2 viagens programadas, uma à China e a outra para a Inglaterra, na sequência. Olha, Paula, inclusive na sessão que nós tivemos há pouco no Senado Federal, terminou há cerca de 30 minutos, isso foi perguntado ao presidente Rodrigo Pacheco, como é que ficaria a CPMI no caso da viagem dele. Ele não confirmou a viagem, deixou ainda no mistério, né, mas disse que se porventura fosse viajar, iria tão logo retornar, se colocar em pauta na semana seguinte. Só que essa sessão não pode mais ser adiada, né? Inclusive, o próprio presidente Rodrigo Pacheco fez um vídeo comigo e com o senador Cleitinho, até postei há pouco nas redes sociais, há cerca de 3 semanas, se comprometendo a colocar em pauta entre o dia 11 e o dia 14 de abril a leitura, né, a abertura dos trabalhos, porque nós estamos há 4 meses, já desde o início do ano, e não tivemos a abertura dos trabalhos no Congresso Nacional. Eu fico me perguntando, Paula, e você que está nos assistindo no Oeste Sem Filtro, que tanto medo é esse? Que tanto pavor é esse que o governo e seus aliados têm com relação a essa CPMI? Porque é a primeira vez que eu vejo, né, alguém que se diz vítima, que é o governo Lula, que desde o primeiro momento, depois do dia 8, se colocou como vítima, seria um golpe, não quer a investigação. Parlamentares estão denunciando oferecimento aí de milhões e milhões de reais, que já não é mais o orçamento secreto, que o Lula sempre combateu, é o super secreto, né, orçamento, e a gente percebe aí que o governo está fugindo como quem foge de uma cruz com relação a essa CPMI. Só que a canoa está furada. A canoa já está muito clara que está furada. Quanto mais se tiram assinaturas, né, como a água entrando dentro de uma canoa furada, mais entram assinaturas novas, né? Então o governo já viu que não é por aí. Eles estão num checkmate, né? Não sabem o que fazer e vão adiando. Só que agora, em vez de uma CPMI, serão 2 que a oposição está dando de presente para o povo brasileiro nessa próxima sessão do Congresso. Eu tenho uma informação quente aqui para vocês, que já são 34 senadores, ou seja, um número mais que suficiente, 7 a mais do que o necessário, e 90 deputados, ainda precisamos correr com os deputados federais, porque precisamos de 171, para abrirmos aí, para termos um número suficiente para leitura, nessa mesma sessão do Congresso, de mais uma CPMI, só que é do crime organizado, né? Ou seja, 2 anseios legítimos da população brasileira, que, como você bem colocou, Paula, e o senador decano Esperidião Amin, a quem eu muito respeito, se o Rodrigo Pacheco resolver embarcar nessa comitiva do Lula para a China, que ele autorize o vice-presidente do Congresso, que é o deputado da Câmara, que ele possa fazer, eu acho que é o Marcos Pereira, que ele possa fazer essa leitura, essa abertura, até porque os vetos, tanto do presidente Bolsonaro como do presidente Lula, já nessas 2 gestões, estão trancando a pauta. Ou seja, não tem mais como adiar. Então, a gente espera que se defina logo essa questão no dia 11 de abril.
Senador, mas o vice-presidente pode presidir a sessão de ofício ou ele precisaria de autorização do presidente Rodrigo Pacheco? Olha, eu vejo assim, que essa questão da formalidade, né, se é o presidente Rodrigo Pacheco que tem que abrir ou não, se tem vice-presidente, é para isso que existe o vice-presidente. Eu acho que o Rodrigo Pacheco deveria marcar essa reunião, confirmar a data que ele já tinha se comprometido com senadores e com deputados federais, que foi uma comitiva de deputados também cobrar ele sobre a CPMI do dia 8 de janeiro, e ele, como presidente, já que não estará no Brasil, embora ele não tenha confirmado essa informação, que ele possa delegar a seu primeiro vice-presidente, o deputado Marcos Pereira, que faça a sessão do Congresso e, pelo menos, a gente possa avaliar essas duas leituras, se Deus quiser, duas CPMIs e os vetos tanto do governo anterior como do atual governo, que eu repito, estão trancando a pauta do Congresso Nacional. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Senador Girão, prazer conversar com o senhor mais uma vez. E eu queria saber o seguinte: entre essas medidas provisórias que precisam ser aprovadas, está a que amplia o número de ministérios, estou certo? Quando é que ela vence? Se não for votada, o governo vai ter que fechar os ministérios, fingir que fecha, alguma coisa será feita. O que vai acontecer? Quando é que vence o prazo para a votação dessa medida provisória? Olha, Augusto, o prazer é todo meu. É aquela velha história. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. No Senado Federal, você pode ter certeza que o governo Lula, infelizmente, ele tem a maioria. Na Câmara dos Deputados, já não é essa a realidade. Existe um equilíbrio maior. Daí, a importância de ser CPMI e não CPI. Se for CPI, lá no Senado, vai acontecer o que a gente viu, aquele festival, né, politiqueiro que aconteceu durante a CPI da pandemia em 2021. Né? Então, com relação a essa medida provisória específica do aumento dos ministérios, né, vamos dizer assim, para acomodar o toma lá da cá, barganha política, a cooptação, que é o que esse governo do PT sabe fazer, né? Eu sou de um estado administrado pelo PT, e eles estão fazendo a mesma coisa lá, aumentando o número de secretarias, né? E isso aí realmente é um assinte quando a gente vê a saúde, a segurança em frangalhos, não apenas no meu estado, mas, sobretudo, no país, com esses ataques que a gente tem visto do crime organizado no Rio Grande do Norte, né? E com tantas ilações, com tantas situações aí nos outros estados brasileiros. Com relação à data específica do término dessa medida provisória, do prazo da validade dela, eu posso te confirmar até o final da entrevista, mas está bem próximo, realmente, do encerramento, né, de vencer. Agora, vetos presidenciais já estão travando a pauta. Vetos que a gente precisa, dentro do governo Bolsonaro como do governo Lula, saber se vamos manter ou se vamos derrubar. Mas essa informação eu te dou daqui a pouco. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Eduardo Girão. Agora, Silvio Navarro faz a pergunta. Senador, boa noite. Sempre um prazer conversar com o senhor. Toda medida provisória são 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Essa, no caso, chegou no dia 3 de janeiro. Portanto, ainda tem algum prazo pela frente, mas curto, né? Exíguo. Senador, a minha pergunta é a seguinte: o senhor falou agora há pouco sobre a questão da base hoje no Congresso, né? Da base do governo, tanto na Câmara quanto no Senado. Na Câmara, formal, a base tem 130 deputados, perto disso. É muito pouco, de fato. No Senado, minha pergunta é, atualmente, ainda daria para dizer que a base é de 49 senadores, que é o tamanho da votação do Rodrigo Pacheco, ou não?
e se esse número é menor e já há uma resistência maior no Senado também ao governo Lula? Olha, Silvio, você tem razão, né? Ainda tem alguns dias aí com relação à medida provisória. Obrigado pela informação. Com relação à questão aí da base do governo, vamos dizer assim, em algumas matérias, ela oscila, né? Eu acredito que, por exemplo, em questões aí como a questão da reforma tributária, a gente possa ter, o Rodrigo Pacheco possa ter um número que ele teve nas votações, na votação de 49 senadores, né? Acredito que ele deva ter esse número, né, o governo. Agora, em outras votações, por exemplo, a CPMI, essa agora, CPMI do crime organizado, né, que o deputado coronel Meira está recolhendo lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados, e o senador Stevenson está recolhendo no Senado Federal, a gente já tem, eu acredito que são 34 agora, mas daqui para a próxima semana a gente vai ter no mínimo 41. Ou seja, a maioria dos senadores aprovando uma CPMI do crime organizado, que o governo tem pavor dela também, né? Você lembra que eu fiz uma audiência em outubro do ano passado no Senado Federal sobre a questão do Celso Daniel, do PCC, estava lá o doutor Gebran Neto, desembargador da Lava Jato, estava a doutora Eliana Calmon, né, que fez um pronunciamento, uma fala muito forte, né, estava a Polícia Federal ali, e aquela sessão, os indícios que foram trazidos ali, não tenha dúvida que foi por isso que o PT fez tanta confusão para que aquela audiência não ocorresse. Tentaram de todas as formas. O senador Regufe, na época, era o presidente da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, e me relatou que recebeu ligações para que não fizesse, que já estava entrando num período complicado e tudo. Quer dizer, o que se tem medo com relação a isso tudo, né? E o Ceará, Silvio, você sabe que tudo que está acontecendo no Rio Grande do Norte, esses ataques, esses atentados lá de organizações criminosas, que curiosamente, uma das articuladoras desses ataques foi presa ontem no Rio de Janeiro, né? Ou seja, no mesmo lugar que o ministro Flávio Dino visitou enquanto estava as facções criminosas estavam tocando terror lá em Natal, em muitas cidades do Rio Grande do Norte, o ministro Flávio Dino estava visitando o Complexo da Maré, sem escolta, sem nada, e a gente percebe por que está acontecendo isso, né? Por que o temor que a gente busque investigar essa eventual relação. Tem muita coisa que nós precisamos ver no Brasil. Eu estava acompanhando o debate de vocês, a questão da liberdade de expressão, né, quando você vê um ministro dando declaração, que é isso? Né? É desconhecimento de que há ativismo judicial no Brasil, de uma certa forma, brincar com o cidadão de bem, com as pessoas que acompanham minimamente a política no nosso país. Perfeito, só para a gente registrar aqui, mais de 53 mil pessoas nos acompanham ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Muito boa noite, querido senador Girão. E ainda temos a CPI na Câmara do MST, né? Ou seja, a carreta furacão, esse governo parece que não vai ter uma vida tão fácil quanto eles imaginavam. Senador, eu vou trazer uma pergunta do nosso chat, da nossa audiência qualificada, da Madalena Serrapilha, que pergunta o seguinte: senador, essa suposta autorização do Pacheco para o vice da Câmara fazer a leitura, ela pode ser contestada no STF e anular algum resultado da CPMI mais para frente?
Olha, por falar em CPMI e CPI, junto ao STF, Ana Paula, já lhe cumprimentando mais uma vez em estar participando desse programa com você, essa é uma relação que não é muito boa, não é saudável, porque só ganha um lado, né? A gente lembra do que aconteceu naquela CPI da pandemia, que o Supremo Tribunal Federal mandou o Senado abrir a CPMI, uma interferência direta de um poder sobre outro. Tem um grupo de deputados federais que está pensando em entrar no Supremo Tribunal Federal. Até me contactaram, vamos entrar para abrir e tal. E eu digo assim, olha, eu acho que é uma questão de coerência da minha parte, que sempre questionei esse flagrante ativismo judicial que a gente vê do Supremo, né? Não sou eu agora que vou bater na porta do Supremo Tribunal Federal para fazer uma coisa porque é de meu interesse, porque é de interesse das pautas que eu defendo, porque está errado, não é legítimo isso, né? Mas eu entendo alguns deputados que queiram fazer isso e vamos esperar com relação a essa questão. Eu, particularmente, acredito que o Supremo Tribunal Federal é importantíssimo para a nossa democracia, não tenho a menor dúvida disso, mas a composição atual, eu acho que meteu os pés pelas mãos e em muitas oportunidades, você disse agora há pouco, a quantidade de vezes que no governo anterior o STF invadiu a competência, né? E a gente viu no voto auditável isso, a gente viu na questão do aborto e nas drogas o Supremo se movimentar com relação. Era para ter rejeitado a BPF, não era nem para ter recebido a BPF nesse sentido, né? A gente sabe que tem ministros do STF que fizeram palestras pró-aborto, Ana Paula, inclusive viajando no exterior, nos Estados Unidos e outros países, defendendo essa pauta e não se declaram suspeitos com relação a isso. Então, esse caos institucional que a gente vive no Brasil, eu não tenho a menor dúvida que o maior responsável por isso é o Supremo Tribunal Federal, né? Para você ter uma ideia, a gente vê colegas, e muitas vezes eu mesmo me pego, pensando aqui em palavras, o que é que eu posso dizer, o que é que eu não posso dizer. Olha o que ponto nós chegamos no Brasil, onde não se respeita empreendedores. Saiu o Luciano Hang, até hoje, com 12 milhões de seguidores, sem poder se comunicar com os seguidores, porque o Supremo Tribunal Federal bloqueou as redes sociais dele. Jornalistas, colegas de vocês, que estão com passaporte retidos, com contas bancárias congeladas, né? Então, o que a gente está vivendo hoje é, infelizmente, um caos institucional que precisa aí que o Senado faça a sua parte. Perfeito. E eu espero estar se acomodando aí, os novos senadores, espero que nós não que nós não podemos desistir de buscar esse equilíbrio, buscar fazer a nossa parte, porque é do Senado esse dever de investigar a nossa Corte Suprema. Preciso fazer a roda girar aqui, senador. Quem pergunta agora é o Coronel Gerson. Senador Girão, uma grande satisfação reencontrá-lo. E gostaria de pedir que o senhor pudesse me responder também um questionamento da audiência. O senhor mencionou a CPMI do crime organizado. Essa CPMI ela tem um poder explosivo, porque ela toca em muitos pontos sensíveis e, inclusive, com tangências com o próprio governo federal. Agora, com essa questão do senador Moro e da esposa e da família, a acusação, uma série de questões vieram à tona, dessas interconexões. Mas, ao mesmo tempo, a audiência fica preocupada com uma CPMI, de certa forma, eclipsar a outra, que é a CPMI do 8 de janeiro, que nós temos todo um público na expectativa de nós vermos a justiça ser restabelecida, particularmente com todos aqueles brasileiros que ainda estão com medidas cautelares, tornozeleiras eletrônicas, passando por constrangimento, sendo arrolados como partícipes de uma organização criminosa, vários pontos ainda a serem esclarecidos, participação de black blocs naquele dia,
alguns da direita participando da depredação, mas muitas pessoas infiltradas e aparentemente toda uma forma que foi engendrada ali como uma armadilha, um ardil político. Então a minha pergunta existe a possibilidade das duas CPMIs acontecerem e haveria algum tipo de possibilidade de uma interferir negativamente na instalação da outra? Gerson, espetacular essa sua pergunta, porque esclarece, né, muita gente que está na dúvida com relação a isso. E o que ia acontecer com o senador Sérgio Moro foi o que aconteceu com esse cidadão aqui que está atrás de mim, que hoje, dia 4 de abril, marca aí o aniversário, né, desse assassinato de Martin Luther King, um grande pacifista e humanista da terra que você está morando agora, e a Ana Paula também. Uma CPMI não invalida a outra, muito pelo contrário, acho que elas vão acabar trocando até informações, né? E elas são extremamente necessárias, as duas são extremamente necessárias para o país nesse momento. Olha, nós temos 513 deputados federais e temos 81 senadores da República. É claro que dá para uma parte desses deputados, montando uma comissão dessa, né, e uma parte dos senadores montando a outra, junto com outros deputados, se consiga fazer um trabalho específico, cada um dentro da sua vocação, dentro da sua história. Por exemplo, o delegado Ramagem, né, eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, pode se identificar muito com essas duas CPIs, né, e escolher uma delas para atuar mais fortemente. O Deltan Dallagnol, pelo trabalho fantástico, deputado agora do Paraná, também foi um servidor público exemplar que desbaratou o esquema de corrupção. E aqui para nós, vamos combinar, né? Corrupção e crime organizado tem tudo a ver. Por falar em tudo a ver, a gente não vai ver nada no consórcio da imprensa. Isso aí não vai eclipsar a outra com relação à opinião pública, porque o que nós temos ainda são as redes sociais. São as redes sociais, né? Isso aí enquanto a gente tiver, porque a ameaça é grande de calar os conservadores, né, no Brasil. Então, a gente tem como fazer um trabalho paralelo, sim, trazer a população para próximo das duas casas, tanto do Senado como da Câmara, e informá-las sobre essas duas CPMIs que vão trabalhar paralelamente, essa é a ideia, e que possam, inclusive, trocar informações em alguns momentos chaves para que a verdade venha à tona. Então, é muito importante que a gente haja rápido para que o Brasil não tenha uma solução de continuidade e o próximo alvo não seja o estado de quem está nos assistindo agora. O Ceará passa por uma humilhação diária, por exemplo, com famílias sendo expulsas de suas casas, moradores, cidadãos, trabalhadores pedindo autorização para o tráfico, para entrar nos seus bairros à luz do dia. Não é só na capital, não, é no interior. Então, você quer isso para o seu estado? Né? Então, é importante que fale com os seus deputados para que eles possam assinar essa CPMI, para que as duas sejam instaladas no dia 11 de abril, com Pacheco ou sem Pacheco.